Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais uma retrospectiva que entra na lista dos erros administrativos agora 2019. Se tem uma coisa que São Paulo não falha, é, pelo menos nesses últimos 10 anos, em ser incompetente administrativamente. Nós vamos falar de tudo o que aconteceu no ano, mas antes vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. O melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece. Não é culpa do OneFootball, que o São Paulo é ruim administrativamente, mas se você quiser saber onde o São Paulo erra, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, porque lá tem notícias, lá tem estatísticas, contratações, gols, e você pode seguir os principais campeonatos. Tudo isso gratuito para iOS e para Android. Então, vamos começar o ano de 2019... onde o São Paulo começa errando, que é no planejamento, né? Já desde 2018, né? O São Paulo já erra 2019 a partir de 2018. Exato, o São Paulo começa errando em 2018, aliás, para começar 2019 a gente vai ter que lembrar daquela famigerada demissão, faltando 5 jogos para terminar a temporada de 2018, do último técnico que conseguiu ficar na liderança do campeonato com um elenco muito ruim. E ninguém estava defendendo assim com esse elenco que ele fosse o técnico. Que isso fique muito claro. A gente só está colocando na conta essa demissão que prejudicou demais o ano de 2019. E o São Paulo já tinha um planejamento financeiro que esperava que fosse tudo diferente. Então, vamos começar em 2018, no finzinho de 2018, faltando 5 jogos para o final do campeonato. O Nenê e o Aguirre tiveram uma diferença ali e o São Paulo ficou do lado do jogador e demitiu o técnico e colocou o Jardine, que não tinha tempo de fazer nada, que tinha um elenco muito ruim em mãos, que já tinha recebido meio que uma mensagem do clube que ele tinha que se curvar aos medalhões, e aí foi um fracasso que acabou prejudicando todo o trabalho do Jardine em 2019. E vamos lembrar, gente, que no ano de 2017, a gente falou que 2018 tinha que acertar o planejamento, errou. No ano de 2018 a gente falou, olha, agora que o Jardine precisa ver se o São Paulo vai acertar em 2019, mas o São Paulo não acertou, né? Fez contratações boas, mas enfim, vamos começar. Trouxe o Hernanes Volpi e Pablo. Além disso, ainda em 2018, o São Paulo definiu que o Jardine seria o técnico. O São Paulo achou uma boa ideia deixar o Jardine como treinador. E além disso, ainda em 2018, o São Paulo também acertou a gloriosa participação na nossa querida Florida Cup, né? Sempre muito importante para o planejamento de um time que menos de um mês depois praticamente um mês depois da reapresentação, estaria enfrentando um mata-mata de Libertadores. O São Paulo achou por bem ir para a Flórida, enfrentar 2 jogos, se não me engano, 4 dias depois da reapresentação. Então o São Paulo achou que era legal enfrentar um Ajax, enfrentar um Eintracht Frankfurt, 4 dias depois dos jogadores se reapresentarem, todo mundo fora de forma, todo mundo sem ritmo de tudo. Nós ainda temos um agravante que o São Paulo trouxe 3 jogadores que trouxeram muita esperança. Um goleiro de alto nível, que é o Thiago Volpi, e o Hernanes, que foi uma contratação muito boa se a gente considerar o que ele fez em 2017. E o Hernanes acabou nesse planejamento comprometendo o ano todo. Por isso que a gente fala, gente, planejamento não é brincadeira, e o São Paulo parece não conseguir aprender, incapaz de aprender. O Hernanes veio com a musculatura dele descompensada, isso foi detectado, o Carlinhos Neves até fala disso, e ao invés de dar tempo do cara treinar tal, levaram o cara para a Florida Cup e depois colocaram ele no Paulista. E trouxe o Pablo também. Então assim, ali já comprometeu o Hernanes. O Hernanes não teve uma preparação adequada, não corrigiu um problema muscular que ele tinha, e daí ele sofreu uma série de lesões, tentou voltar para ajudar o time e acabou comprometendo todo o ano. E o pior, há meses sem jogar. E o pior, a gente tem que lembrar, quando o São Paulo começou 2019, ele tinha feito um planejamento financeiro. Planejamento financeiro é diferente, tá, gente? Planejamento financeiro você tem que ser pessimista, você tem que imaginar o pior quadro. O pior quadro que o São Paulo imaginava era a quartas de final na Libertadores da América, que o São Paulo sequer tinha chegado nela. O São Paulo enfrentaria ainda uma pré-Libertadores, e a pré-Libertadores começaria em fevereiro. Então imaginem quão burro, a pessoa que fez o planejamento, quão burra ela tem que ser. Uma coisa que a gente falou, nós aqui, que somos jornalistas, falamos um ano antes quase, né? Um ano não, alguns meses antes, uns 6 meses antes, né? Porque a gente começou a falar no meio do ano que o São Paulo tem que mudar esse ciclo de planejamento, mais ou menos 6 meses antes, a gente já tinha antecipado. Imaginem o quão
assim, quão incompetente a pessoa precisa ser para levar o time para a Florida Cup, para a principal contratação, porque o Hernanes foi a principal contratação naquele momento, não ter as correções que precisava e o cara não estar disponível nos momentos mais agudos dessa primeira fase de 2019, que foi o jogo contra o Talheres e a fase final do Campeonato Paulista, que o São Paulo aos trancos e barrancos chegou. Mas vamos falar primeiro. Então, São Paulo foi para a Florida Cup, ajudou a queimar mais o Jardine que já estava na conta aqueles 5 jogos, a torcida botou na conta dele, ainda que ele tenha tido mais tempo sem treinar do que treinando, porque viaja para enfrentar adversários fora de casa, aí você tem treino regenerativo, aí você mal tem um tempo para treinar adequado, foi muito jogo quarta e domingo, ou segunda-feira, né? O São Paulo pegou alguns jogos segunda-feira também. E 2 detalhes, nós fomos contra a demissão do Agui, que tem vídeo nosso explicando os motivos. A gente achava que pelo menos era o mais justo que o São Paulo deveria fazer, era pelo menos deixar ele terminar aquela fase do campeonato. Havia uma grande chance de São Paulo ficar na frente do Grêmio e se classificar para a fase de grupos, teria salvado muito do ano, mesmo que a ideia fosse trocar o técnico depois, para o Jardine começar um trabalho novo. Porque a gente já tinha explicado, sair de um esquema reativo para um propositivo não é no instalar de dedos, não dá. É mais fácil o contrário. Você sair do esquema propositivo para um reativo, você consegue muito mais rapidamente, existe isso, muito rapidamente você consegue fazer essa transição. Então São Paulo mostra que além de errar no planejamento, não tem a noção mais básica e não conhece a torcida. Torcida não só de São Paulo, de qualquer time. Não, a torcida não vai considerar esses 5 jogos. A torcida considera. A torcida não vai considerar a Florida Cup. A torcida considera, porque aí começa... Sim, mas o que eu estou dizendo quando você vai demitir, vai colocar o Jardine nessa condição, você tem que prever que você vai sofrer pressão da torcida. Isso não seria um problema para um clube que tivesse uma administração competente. O Flamengo sofreu pressão quando estava pagando as contas, e o que o cara fez? Resistiu à pressão, tomou as medidas impopulares para a construção do Flamengo. Mas o São Paulo, além de incompetente, tem uma diretoria que é medrosa e que faz contratações para agradar a torcida, que está ávida e está cansada de esperar. Então, assim, se você é incompetente a ponto de não conseguir administrar o clube pelas suas convicções, então você tem que prever o que pode acontecer, que nos 5 jogos vai cair na conta do técnico, que a Florida Cup vai cair na conta do técnico, que o Hernanes já 2, 3 jogos que o Hernanes não jogue, já vai ter gente falando, não tinha que ter contratado, tá velho, já não presta, sem dar contextualização de que o cara estava fora de forma e que o clube estragou. Aliás, o clube estraga jogadores. São Paulo é um cemitério de jogadores. Mas enfim, aí voltamos à Florida Cup. A gente foi pra lá, aí já começa toda aquela... você joga 45 minutos com o time titular apenas, né? Porque também só faltava colocar os caras para jogar 90 minutos desse negócio, não tinha nem que ter ido. Aí você joga 45 minutos com o time titular, 45 minutos com o time reserva. Na estreia, né? Eu acho que o São Paulo, nos 45 minutos iniciais, eu não lembro, eu acho que ganha isso eu tô puxando pela memória, tá? Ganha, se não me engano, de 1-0 do Eintracht Frankfurt e ganha do Ajax, ou empata com o Ajax, nos minutos de time titular, né? Uhum. E com o time reserva, já com o time bastante modificado, o São Paulo acaba perdendo os seus jogos, né? Termina em último na Florida Cup. E aí isso já causou, nossa, uma comoção. 4 dias de temporada, já causou, olha só, pra onde vai esse time? E porque esse técnico não sei o quê, porque o Volpe não sei o quê. O cara com 4 dias de clube já tinha gente falando. Aí começa a surgir vídeo do cara treinando no México, com ele se aquecendo no São Paulo. Aí já começa aquela histeria, né? A palavra histeria eu vou começar a utilizá-la muito mais, porque o Lugano foi muito feliz na declaração dele, pelo menos nessa declaração dele, e ela é muito correta. Então tem aquela histeria toda. Aí você já 10 dias depois tem que estrear no Campeonato Paulista. São Paulo optou por, na estreia do Campeonato Paulista, ir com o time titular contra o Mirassol. Aí depois teve que ir para Novo Horizonte. Vamos para Novo Horizonte com o time titular. São Paulo viajou na terça, jogou na quarta, voltou na quinta. Ou na quinta-feira os titulares não treinaram com a mesma intensidade, né, dia após jogo.
Todo mundo com o time titular. Pra que você tá indo viajar com o time titular? Não sei. Enfrentando times do interior que estão em preparação desde outubro do ano Sim, anterior. e assim, Os times estão O voando. São Paulo fez uma temporada inteira muito ruim, mas um campeonato paulista também muito ruim, principalmente na fase de classificação. E você consegue se classificar, porque pô, o campeonato paulista, cara, ele é isso no fim das contas, entendeu? É muito difícil não se classificar, e ainda que não se classifique, tudo bem, é um vexame, é horrível, não é pra acontecer, tem que botar o time reserva e tem que se classificar, caso opte pelo time reserva, só que não é... O time reserva é mesclado, né? Porque você tem uma imposição de números, ainda assim dá pra você fazer muita coisa com essa imposição de número, muita coisa, que não é você levar o time titular para Novo Horizonte, por exemplo, de ônibus, no segundo jogo da temporada, numa quarta-feira. Depois de vir de uma Florida Cup. Exato, com jogadores... sabendo que dali 10 dias você vai enfrentar um Talheres, entendeu? Mas tem que treinar o time pro Talheres, não vai se você não tem uma preparação física, tática e técnica adequada, não adianta botar pra jogar, não adianta. E vamos botar lembrar, pra jogar. São Paulo estava saindo do esquema reativo com propositivo. Lembra que quando o Fernando Diniz assumiu o Atlético Paranaense, eles colocaram o time reserva no Campeonato Regional e venceram. E ele ficou 4 meses sendo preparado. 4 meses, tudo bem, 3 meses, mas que seja. O Jardine teve alguns dias. Então, de novo, não é nenhuma defesa do Jardine, talvez não estivesse pronto. Até porque, como nós já falamos aqui, o São Paulo opta por um treinador que chega, como você falou, a mensagem indireta do clube foi seguinte: o treinador antigo brigou com os jogadores, o treinador antigo foi mandado embora. Vai, Jardine, para sua primeira oportunidade como treinador no time profissional com um elenco de medalhões. O Jardine foi. Se ele tivesse mantido as convicções dele, mantido o que ele fez na base, mantido o que ele acreditava de futebol, aí a gente ia virar, se não desse certo por qualquer motivo, a gente ia apontar o dedo para A, para B, para uma série de coisas. Ele não fez, ele abriu mão disso. Ele foi com os medalhões, ele foi com um time pesado, que nunca foi a característica do Jardine, ele foi com outra proposta de jogo. Num jogo contra o Guarani, por exemplo, a gente fala isso no vídeo de jogo seguinte ao jogo contra o Guarani, o São Paulo passou o jogo inteiro, o São Paulo perde pro Guarani no Pacaembu, o São Paulo passa o jogo inteiro cruzando bolas aleatórias na área, sem nenhuma preparação, sem nada de novo, com o Jardine como se fosse um Abel Braga qualquer, rifando bola na área desesperadamente. Num quinto, sexto jogo da temporada, quando você devia estar preparando o elenco e desenvolvendo o elenco, já que você não tem tempo para treinar, que faça no jogo. E o São Paulo não fez. Então, foi o próprio Jardine abriu mão das suas convicções, a diretoria do São Paulo, sem a menor convicção do mundo, deixou o Jardine lá, e o São Paulo, no meio disso tudo, abriu mão de alguns garotos que terminaram a temporada muito em alta, basicamente o Luan, principalmente, né? Aliás, o Luan, toda vez alguém abre mão dele, não dá pra... Que deixou o Luan ir para o Sul-Americano Sub-20, o Luan voltou sem pré-temporada, o Luan perdeu o jogo de ida contra o Talheres, que praticamente decretou a eliminação do São Paulo, e ele perdeu todo esse processo, depois ainda precisou se recuperar para recuperar a vaga no time titular, ele teve até, se machuca na final contra o Corinthians, quem diria, né? O moleque não teve preparação, começa a jogar direto, o São Paulo começa a ir para clássico, mata-mata, o moleque arrebentou, não é nenhuma novidade isso. Então, gente, muitas das lesões de São Paulo não é só o refis, não é só o departamento médico que São Paulo vai reformular, que bom, precisa reformular, realmente tem alguma coisa errada lá, mas muito é erro de planejamento. Quando você erra o planejamento, você compromete o ano todo. Aí a gente teve os titulares, a gente teve a derrota pro Talheres, e aí a gente teve, com a derrota do Talheres, pronto, é uma desgraça, vai ter que mudar tudo. E na derrota pro Talheres, São Paulo perde quarta-feira pro Talheres, um jogo, enfim, aquele jogo lá. No sábado, o São Paulo tem uma Ponte Preta para enfrentar em Campinas. O São Paulo vai com uma série de jogadores titulares. Ah não, porque nós estamos enfrentando o jogo contra a Ponte Preta como um treino para o jogo contra o Talheres, então tem que se preparar, tem que todo mundo. Gente, de novo, não tinha preparação física, o Hernani jogando, pelo amor de Deus, você não tinha preparação física para isso, os jogadores não estavam no auge técnico, porque se você voltou das férias é só jogo, não tinha. A parte tática, então, nem se fala. Pra você ter uma ideia, depois do jogo da Ponte Preta saiu a notícia, né? Porque aí o São Paulo teve o domingo, se não me engano o jogo foi sábado. Aí teve a segunda e a terça. Aí falaram que o Jardine testou uma formação na segunda-feira que foi muito ruim e testou uma na terça que o treino foi muito bom na terça-feira e ele foi para essa formação
contra o Talheres, com Diego Souza no comando de ataque, uma piada, um negócio ridículo do Giardini, porque no dia anterior ao jogo, o treino com o Diego Souza, o time foi bem. Um treino. Por quê? Porque você fica jogando e viaja, e preparação, e perde treino e tudo mais, e você tem um treino. Aí, deu certo aqui, vamos com esse daqui. E o jogo contra o Talheres foi ridículo, o Diego Souza perdeu a única chance clara do São Paulo no jogo ainda no primeiro tempo, numa bela assistência do Elinho, aliás. São Paulo é eliminado no Morumbi, e aí entra... No Morumbi, para um time que nunca tinha viajado, para aquela coleção de vexames, assim, né? E aí entra todo o movimento São Paulo de administração. Manda o Aguirre embora, vem o Giardini, tem as nossas convicções, a gente acredita no Giardini. Tem a cara do São Paulo e terá respaldo. Pá, manda embora, acabou. 3 meses depois, 4 meses depois, manda embora, beleza. E aí nós vamos fazer o quê? Mandou o cara embora, precisa trazer outro. Vamos pensar aqui, hein? Deixa o Mancini treinando enquanto isso. Foi o jogo, se não me engano, acho que contra o Red Bull, assim, o seguinte, né? E aí o São Paulo ficou lá pensando, cogitou-se o Cuca, que estava livre no mercado. Sim. Aí avisaram, ele não pode treinar agora, só daqui 2 meses. Eu juro que eu vi aquela notícia, eu falei, pô, ainda bem, já pensou se ele tivesse disponível, o São Paulo fosse atrás do Cuca? Cara... Tá gravando ainda? Acho que tá. Que momento. Bom, tivemos... pra quem não entendeu, a TV que a gente deixa aqui pra iluminação e a tela do computador, elas apagaram. Apagaram. Mas aparentemente a gravação tá rolando, é só ver o tempo ali, 15 minutos, tá rolando aí. Então, onde é que a gente parou? A gente parou no Cuca. O médico avisou 2 meses, eu falei, bom, São Paulo não vai atrás, São Paulo olha e fala, vamos esperar 2 meses por um treinador, que como nós falamos aqui, muita gente achou, vocês estão torcendo contra, vocês não gostam do cara, vocês deixam transparecer. Primeiro que assim, eu sempre friso isso, não é questão de gostar ou não, a gente avalia o trabalho do cara. Se o cara faz um trabalho que não é positivo, nós vamos dar os pontos que a gente fala que o trabalho dele não é positivo, falamos disso na live de escolha do São Paulo, e aí, a partir disso, nós vamos gostar ou não do trabalho dele. Sim. Era um absurdo colossal o São Paulo esperar 2 meses para um treinador como o Cuca, de trabalhos recentes muito ruins, muito abaixo. Inclusive no Santos, e para quem quiser um efeito de comparação, o Santos do São Paulo, que tinha um elenco pior, o Cuca tinha o Gabigol no Santos. Gabigol, Bruno Henrique e o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. Esse era o trio de ataque do Santos. Com o Vanderlei fazendo a melhor temporada da vida dele. Então assim... E o cara... teve uma colocação ridícula, esse foi o treinador que São Paulo viu. Não era uma questão de colocação, era uma questão do que o próprio time desempenhava. Sim. Aí, outro argumento, né? Só pra, muito rapidamente, até para demonstrar o quão errado foi isso nesse vídeo de retrospectiva, para ficar bem registrado. O Santos estava na zona de rebaixamento, o Cuca tirou o Santos da zona de rebaixamento. E quando foi o Dorival, vocês falam bem do Dorival. Quando o Dorival chegou no São Paulo, e essa é uma comparação que ela deveria ser muito óbvia, o São Paulo estava fora de todas as competições, o São Paulo só tinha o Campeonato Brasileiro, e só tem no Campeonato Brasileiro o São Paulo foi para a zona de rebaixamento. É um cenário completamente diferente do Santos, que estava em Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Quando você entrar em 3 competições e o Campeonato Brasileiro você começa a ficar para trás, como o Grêmio em 2019 esteve na zona de rebaixamento e todo mundo olhava e falava, tá bom gente, a gente sabe que o Grêmio não vai ficar lá, o Grêmio tá jogando com time reserva, o Grêmio tá de olho em outra competição. Eles estavam com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Rodrigo e com o Vanderlei, e isso de falar assim, ainda tinha uma dupla de zaga boa, tinha um lateral, que era o lateral que a gente queria, o lateral direito deles. Que o São Paulo indicou, mas enfim... Era óbvio que não ficaria e que quando o Santos se desvencilhasse ou saísse de uma competição ou 2, ou a coisa começasse a apertar no Campeonato Brasileiro, eles dariam a devida atenção e sairiam de maneira natural, porque não havia pressão do São Paulo, por exemplo. Estava tudo administrável, como estava com o Grêmio esse ano. São cenários completamente diferentes. São Paulo olhou aquilo e falou, bacana, nós vamos atrás do Cuca e vamos esperar 2 meses por isso. Que ele tinha uma cirurgia de coração para fazer e tal. E aí a gente teve o Mancini, só para citar... existiu, e aí toda a convicção de São Paulo, uma reformulação completa. Ou seja, você podia ter feito isso em 2018, no fim de 2018 você não quis fazer porque você acreditava. No meio de fevereiro você estava fazendo. No meio de fevereiro não joga mais você está afastado, eu preciso vender, você não faz mais parte dos planos, começa a botar a molecada. Onde estava isso até outro dia? E foi aí que a base começou a ter espaço, com o Mancini e no meio de um caos absoluto do São Paulo, de uma crise, mais uma crise de identidade do clube, que no fim das contas não tem identidade nenhuma. E aí tem aquela outra coisa que assim que eu acho bizarra, né? Tipo, a gente sai de um técnico propositivo, que é o Giardini, podia procurar um técnico propositivo no mercado,
para pelo menos seguir a mesma linha que o Raí tinha apontado como a cara do São Paulo. É engraçado que toda vez que o Raí contrata um técnico, são técnicos diferentes, mas sempre tem a cara do São Paulo. Isso, é exatamente isso. Quando você começou a construir o raciocínio, eu ia ressaltar esse ponto, você já foi... Sempre a cara, sempre a cara. Então, assim, aí São Paulo traz o Cuca vai fazer uma mexida. O São Paulo, quando o Cuca chega, o Cuca tá de longe, o São Paulo já tá conversando com ele, o Mancini tá dirigindo a equipe e o Cuca já tá dando palpites do tipo, queria assim, jogador assim, queria jogador assado. O Jusilei, que o São Paulo queria negociar na época, São Paulo queria negociar, o Cuca falou, não, Jusilei é um homem de confiança, pode jogar até de zagueiro, guardem essa informação. São Paulo queria negociar o jogador não fazia parte, mas o Cuca falou que podia utilizar, vamos disputar o Cuca. Aí o São Paulo também fez uma coisa diferente. Pela primeira vez, o São Paulo começou a escutar o seu treinador. Não fez isso com nenhum dos treinadores que antecederam o Cuca. Parecia que a diretoria realmente tinha mais respeito pelo Cuca do que teve por Aguirre, do que teve por Dorival, do que teve por Jardine. Nenhum desses a diretoria parecia ter muita convicção e acreditado ou deixado o cara trabalhar, ou o Dorival queria fazer uma preparação no Campeonato Paulista, não deixaram, o Aguirre não teve reforço nenhum, o Jardine foi demitido nos primeiros tropeços em 3 meses, e aí a gente tem um cenário de pelo menos estamos escutando o Cuca. Então o Cuca começa. E aí é muito bizarro porque o Cuca ia chegar depois do Campeonato Paulista, mas o São Paulo chega nas finais do Campeonato Paulista. E é bom lembrar que antes de chegar nas finais, o São Paulo jogou um Campeonato Paulista ruim. Sim. O São Paulo fez um Campeonato Paulista ruim, jogos muito ruins, só que o São Paulo foi crescendo. Eu diria que a partir do jogo contra o Ituano, o São Paulo entendeu o jogo contra o Palmeiras, 2 jogos antes, e me perde com um erro do Mancini horroroso, faz uma das piores partidas que eu já vi na vida contra o São Caetano, e no jogo contra o Ituano no Morumbi, o São Paulo joga muito bem, a partir dali começa a crescer, entendendo as suas limitações, começa a crescer com os garotos da base, esse entendimento das limitações do São Paulo, que foi um pequeno mérito do Mancini, que fez o São Paulo ter um jogo razoável. Criou-se uma supervalorização do trabalho do Mancini pelo que aconteceu antes com o Jardine e pelo que viria a acontecer com o Cuca. Mas o trabalho do São Paulo era razoável. Era um time ali que entendia suas limitações, era forte no sistema defensivo e tinha garotos que começaram a render, um coletivo que começou a funcionar e que o São Paulo passou a competir em clássicos, porque ainda que não tenha ganhado nenhum, foi competitivo contra times que estavam mais bem preparados. Empata 2 jogos contra o Palmeiras, empata um jogo contra o Corinthians, perde o outro aos 43 do segundo tempo. Então o São Paulo vai para o mata-mata completamente desacreditado. E aí a gente deixa aqui registrado o que várias pessoas, vai para o mata-mata para quê? Melhor ser eliminado agora e dar tempo de preparação para o Cuca. Né? E aí quando o São Paulo chega no mata-mata, que foi a parte que você queria, o Mancini ainda estava lá, mas quando passa do Ituano, o São Paulo não consegue ficar muito tempo sem errar, porque até quando erra e a sorte aparece pro São Paulo, falou, você classificou, você chegou no jogo contra o Palmeiras, você competiu contra o Palmeiras no jogo da ida. São Paulo olhou e falou, legal, Cuca quer assumir depois do Paulista? Assume agora. O Cuca queria assumir. Acho que o Cuca não queria ficar com aquela sombra se o Mancini conquistasse por acaso o Campeonato Paulista. Ou quis fazer parte do título. Ou quis fazer parte do título, assim. Queria já chegar com o título. Não sabemos o que aconteceu. E o próprio São Paulo permitiu isso, mas, é um erro exato. Aí se São Paulo se desse a grandeza que tem, se o São Paulo soubesse, se os caras que administram o clube soubessem, eu falar, cara, não, aqui não é bagunçado. Você vai assumir depois, vão terminar esse trabalho, mas o São Paulo, traz o Cuca aí, foi para isso que a gente contratou mesmo. Então a gente teve um técnico novo que não estava dando palpite nenhum nas escalações, o Mancini deixou isso muito claro. É muito importante isso, o São Paulo conversava muito com o Cuca em termos de clube. Você pega o time que o Mancini colocava e depois o time que o Cuca foi colocar, não eram times que conversavam, muitos times que o Mancini colocava não tinham nada a ver com o Cuca e a história do Cuca como treinador, eram times diferentes, depois quando o Cuca assume, você percebe a diferença. E o Mancini fala isso. O Mancini fala, não, é meu time. E muita gente achando que ele estava jogando verde. Sim. Não, ele não vai admitir que o outro está comandando. Não, você vê em campo isso. Você vê em campo que o São Paulo realmente teve 3 técnicos naquele período. Mas aí o que acontece? Acontece uma coisa que aconteceu com a Adidas, que acontece quando a gente tem um carinho por um treinador ou um atleta. Você quer acreditar. Você mente para si mesmo, falando, não. Isso aí não é Mancini, não. Isso aí já é o dedo do Cuca. Você quer acreditar que o Cuca vai vir e vai transformar o São Paulo? Algo completamente diferente. E aí a gente tem... E aí a gente tem a seguinte situação. Lembra que eu falei, guarda a informação do Jusilei? Pois nas finais, contra o Corinthians, no segundo jogo,
o Cuca resolve colocar o Jusilei, que havia jogado a sua última partida contra o Talheres. e tava com peso muito acima, Isso. sem nenhum ritmo, sem nenhuma condição. Ele simplesmente massacrou um São Paulo que estava... Aliás, o Cuca foi muito competente em destruir o que estava funcionando no São Paulo e não trazer nada. Minimamente, que o São Paulo tinha nada, resgatado um pouco. E aí, assim, a bola não estava chegando no ataque, o que ele fez? Ele colocou o Jusilei fora de forma no meio para marcar e colocou o Hernanes de falso 9 numa posição no segundo tempo em que a bola não estava chegando. Então ele matou o principal reforço até então de São Paulo e tinha um jogador que não tinha, e o São Paulo acabou derrotado na final pro Corinthians, derrota dolorosa, que já começa a pesar no Cuca, mas a galera, não, mas o Cuca e tal, não sei o quê. E vale lembrar que antes disso, e aí a gente segurou, trocou essa ordemzinha cronológica pra gente encerrar o Campeonato Paulista, que deu indício de alguma coisa. O São Paulo teve um resgate, tem uma garotada boa, resgatou um pouco do orgulho do torcedor, de competir pelo menos com seus rivais, que o São Paulo, pelo menos há muito tempo, era difícil vender a derrota cara. Isso teve um pouco com a Aguirre, aí ele foi embora. Teve muito com a Aguirre, né? Que o pessoal esquece, né? Ele foi embora porque os últimos 2 clássicos foram muito ruins, aí se desfaz, aí o São Paulo volta a competir, então tem algo aí a ser demonstrado no Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Ituano nas quartas de final, no jogo de volta, o São Paulo anuncia, vale lembrar que o jogo de volta é em meio quase que em meio, né, ao término da fase de classificação do Campeonato Paulista, que o São Paulo estava jogando partidas horrorosas e vinha da eliminação contra o Talheres. Ou seja, você vem de eliminação contra o Talheres, você está jogando muito mal. O que você faz? Populismo, é o óbvio. Falamos isso aqui no dia da contratação, da live de contratação do Cuca. São Paulo pega e anuncia Alexandre Pato. Isso, um mês depois, o São Paulo perdeu uma quantidade industrial de receita por não ter ido nem sequer para a fase de grupos da Libertadores. Porque então você já não tinha fase dinheiro. Da Libertadores, não foi para a Sul-Americana, tudo isso São Paulo previa. Previa não só jogo, é renda, é premiação. Televisão, tudo. Televisão, tudo. São Paulo... O São Paulo perde... Vai você. O São Paulo perde tudo isso e aí, outro ponto que eu pedi para guardar a informação. O Cuca foi o único técnico que o São Paulo escutou. São Paulo escutou o Cuca. E o Cuca pediu e sugeriu alguns jogadores, bons jogadores, Tietê, por exemplo, e o São Paulo saiu contratando jogadores para atender o Cuca, ao contrário do que tinha feito até então. Só que, quando o São Paulo perdeu do Talheres, São Paulo perdeu receitas. E o São Paulo tinha previsto com o Jardine que as contratações do ano eram Thiago Volpe, Pablo e Hernanes e só. E isso, para pagar essas contratações, o time esperava chegar nas quartas de final da Libertadores e ter renda, TV, tudo de dinheiro entrando. Só para explicar como é que a gente chegou em 180 milhões de déficit, porque a galera falou, oh meu Deus, como chegou? A gente está falando aqui há um ano que a coisa não vai funcionar. O São Paulo estava contratando, a gente super preocupado, mas entendendo, não, o São Paulo é time grande, não é banco, e a gente explicando o que acontece com o Cruzeiro, a gente tentando explicar, mas a galera tava, não, agora vai ser diferente, porque nós temos finalmente um técnico vencedor. Pois é, ele indicou esses jogadores, estamos escutando o técnico. No momento do Alexandre Pato, Cuca se pronunciou e disse, não quero. Porque o Cuca queria o dinheiro, queria um centroavante que tivesse características... O próprio Raniel, ele indicou nominalmente o Raniel. Ele era alternativo. Ele queria, mas o dinheiro era um que ele queria mesmo. Sim, era uma alternativa. Mas era um jogador mais habilidoso e tal. Porque o Cuca gosta do centroavante trombador, que o Pato não é. O Pato não é centroavante, o Pato não é atacante de lado, o Pato não é jogador, na verdade. O São Paulo, sabendo de todo o populismo, virou e falou, não, a contratação do Pato não vai atrapalhar nos reforços. Então o São Paulo estava aqui no seu financeiro, fez a conta, falou, ó, a gente vai poder gastar isso, vai ter isso de receita, calculando uma receita que não existe. Aí você perde muita receita, você perdeu muita receita com as suas eliminações. Contratou jogadores que o técnico pediu. E você passou a contratar muito mais do que você tinha orçado. A conta não fecha. A conta é muito óbvio que não fecha. E ela nunca fechou. E é desde agora. Eu quero o Tietê, 22 milhões. Pomba. Eu quero o Raniel, 15 milhões. Toma. Eu quero não sei quem. Toma. E vai indo. E em meio a isso, o São Paulo virou e falou, Calazans. não, o Calazans ainda que veio quase que de graça. De graça não. O São Paulo emprestou o Brenner e antecipou o rapaz. Mas... Pato, não, mas ele vai custar pouco em 2019, bicho, o mundo não vai acabar em 2019. E tem um outro problema. O Pato queria tanto vir que ele pagou lá, né?
Pagou pra vou nem vir, o entrar São nesse Paulo mérito. devolveu. Não, mas eu tô dizendo assim. Não, o São Paulo a partir de janeiro estará reembolsando o dinheiro que ele pagou, veio de graça. É as conversas, que eu não, enfim. Em meio a tudo isso, enfim, não sei se para melhorar ou para piorar, o São Paulo falou, não, em 2019 não venderemos nenhum garoto até o término da temporada. Iremos segurar todos, Igor Gomes, Antony, Elinho, Luan, vamos segurar todo mundo, porque essa molecada mostrou, o São Paulo precisa ter os seus garotos, porque é esportivamente importante, ganhando jogos nós vamos fazer receita e tudo mais. Parece que aprenderam alguma coisa com o Militão que não deveriam ter liberado. Só que aí, então, você também não pode sair gastando acima do que você não tem. Eu vou gastar o que eu não tenho, eu não vou vender ninguém. Legal, e como é que você vai pagar a conta? Não sei, depois eu vejo aqui. Então, beleza, aí atrasou o salário. E aí, Num ano em que a televisão mudou o seu formato de pagamento, o primeiro semestre já era um semestre mais difícil de qualquer jeito. E aí o começa São Paulo, o Campeonato Brasileiro nesse ponto. Aí o Cuca falava que tinha que esperar a pausa da Copa América. Tudo era a pausa da Copa América. Não, a Copa América, vocês vão ver meu trabalho depois da pausa da Copa América. E a gente teve a eliminação da Copa do Brasil, foi antes, né? Foi imediatamente. Foi imediatamente. Foi quase, então aí a gente teve foi entre três. A quinta e a sexta rodada, se eu não me engano, ou a sexta e a sétima. Foi um dos... A gente teve 3 jogos com Bahia, um pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil, 2 em casa, e a gente não conseguiu fazer sequer um gol no Bahia. A gente foi eliminado da Copa do Brasil e não conseguiu ganhar pelo Campeonato Brasileiro. E aí, não, nós vamos esperar a Copa América, E o que a gente falava é que não havia evolução alguma. E eu acho que nós estamos de novo, não sei o que tá tudo acontecendo. bem, segue a vida, tá então, assim, gravando. mas depois a gente vai ter que ver esses pontos aí de pausa. Tá. Não havia em nenhum momento... Não, agora foi grave. Não, então tá gravando. Nossa, né? Que droga. Quando a gente fala do Cuca, a coisa escurece, né? Ele deve estar com a calça vinda. Vai. Mas aí, assim, a gente tem... De novo, ficou tudo escuro aqui, a gente precisa depois descobrir o que está acontecendo. Mas não havia nada. Você não tá batendo no computador, que pode ser um cabo. Velho. Tá. Vai, segue. Não havia nenhuma possibilidade, nenhuma evolução. A gente foi para a Copa América, voltou da Copa América. E assim, importante, outro erro administrativo aqui, já que o vídeo é de retrospectiva de erros administrativos, vale lembrar que o São Paulo contratou o Carlinhos Neves em meio ao Campeonato Brasileiro, ou antes de começar o Campeonato Brasileiro, no jogo de estreia contra o Botafogo, para ser mais exato. São Paulo já estava com Tietê e Pato contratados, eles não puderam jogar as fases finais do Campeonato Paulista, as inscrições já tinham se encerrado. O São Paulo o Carlinhos Neves dá uma declaração muito clara falando: Pato e Tietê podem jogar de 45 a 60 minutos. Nesse começo, o Pato estava muito tempo sem jogar, Tietê também, como era o caso do Hernanes. Então eles são jogadores que vão precisar começar devagar, eles não vão aguentar o tempo inteiro e tudo mais. O Tietê jogou o tempo inteiro, o Pato jogou, se não me engano, uns 70 e poucos minutos. O Pato jogou bastante também. E o Tietê, acho que ele jogou dos 10 jogos do São Paulo até a pausa da Copa América, 10, 11 jogos, eu acho que ele jogou 10 de 11. Eu acho que ele ficou fora do último jogo, que foi contra o Atlético Mineiro, que ele estava suspenso. E aí, o São Paulo, ele ignora completamente um dos seus preparadores que foi contratado no fim do ano passado, chega com respaldo e tudo mais, o nome de peso. E ao contrário do Cuca, vinha de bons trabalhos. Ao contrário do Cuca, o Santos dele estava muito bem. Quando ele estava no Santos, o Atlético Mineiro estava muito bem. Estamos falando aí de parte física, sim, coisa que era um problema no São Paulo. O Carlinhos Neves chegou, em 6 meses você não consegue. Você vai conversar com qualquer pessoa, você não vai fazer uma diferença física, você leva uns meses para trabalhar. Mas se planejando errado, botando para jogar, não dando treino adequado. E aí você não tá respeitando o cara, que aí a gente já apurou isso. Fizemos um vídeo e tomamos muita pancada, porque é aquela coisa, o Carlinhos Neves chegou, todo mundo, ei, Carlinhos Neves, ele se demitiu porque o São Paulo não estava seguindo o trabalho dele, estava seguindo o do Altamiro Bottino, que foi demitido agora. Método de trabalho. Né? Um método de trabalho, e ele conflitava com o do Carlinhos. E aí o que aconteceu? Carlinhos foi embora, e é isso. São Paulo volta da Copa América com um futebol medonho, terrível. Já vai para a Copa América, se eu não me engano, fora da zona de Libertadores, que era um negócio inaceitável. Agora, de novo, as coisas aqui eu tô tentando puxar pela memória porque já faz algum tempo e é difícil achar tabela rodada a rodada, né? Mas o São Paulo, se não foi fora da zona de Libertadores, ele foi com a última vaga, mas eu acho que ele foi fora da zona de Libertadores. A Copa América chegou quase que como o São Paulo dando graças a Deus. Os jogos eram horrorosos, mas era um negócio assim que era assustador, era um negócio que
Nossa senhora, eu não consigo expressar o jogo contra o Avaí, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, que não foi bom, pegando os dois últimos mais recentes, diversos partidos Se vocês quiserem, vocês podem pegar os vídeos de jogos que a gente fala aqui, a gente chega a cansar de repetir como o time vinha jogando mal, previsível, enfim. Vem a pausa da Copa América, a gente fala, bom, então agora vai arrumar a casa, agora vai ter o tempo para treinar, agora vai fazer tudo, agora o Pablo vai se recuperar, o Pablo que sofreu lesão na semifinal contra o Palmeiras, então vai ter mais um reforço pro Cuca, né? O cara aí que precisa do centroavante, até então estava jogando mal porque não tinha o centroavante, não sei o que, vai ter o centroavante, vai ter o Pablo, e a gente volta da Copa América com 30 minutos de bom futebol contra o Palmeiras, deu um segundo tempo igual a vários outros que o São Paulo tinha feito, e começa a famigerada sequência de vitórias do São Paulo. O São Paulo consegue 5 vitórias seguidas. Dessas 5 vitórias, você faz ali um tempo, ou melhor, 2 tempos e meio de bom futebol, um contra a Chapecoense, um e pouquinho contra o Santos. E aquela da Chapecoense é da goleada, né? Isso. Que foi o segundo tempo, que o intervalo vai 0-0. Então, assim... E o intervalo do primeiro tempo foi tenebroso. Sim, foi tenebroso. O São Paulo seguia jogando muito mal. Depois da pausa da Copa América. Os resultados não mudavam o nível de atuação do São Paulo. Era muito evidente que a possibilidade daquilo não se sustentar era enorme se continuasse daquele jeito. Como foi? Vale lembrar que no meio desses 5 vitórias, a gente já puxa para um outro tópico, né, só para sempre tentar fechar o raciocínio. O São Paulo contrata Daniel Alves, o São Paulo contrata Juan Fran, já eliminado de Copa do Brasil, já eliminado de Libertadores. Não, nós vamos contratar o Daniel Alves? Se paga sozinho. Estamos hoje dia 20 de dezembro, ele não está se pagando sozinho ainda. E o São Paulo quer arrumar investidores, que todo mundo falou, é Adidas, vocês criticam a Adidas. Não é Adidas, não tá? É Adidas, não é Adidas. E ainda que fosse, eu continuaria criticando, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. E outra, gente, se tivesse algum investidor, já teria aparecido. O investidor apareceria de cara, porque não, o investidor está lá para isso. Já foi para a imprensa, o São Paulo hoje não tem investidor nenhum. E vai pagar uma nota ano que vem. Se não arrumar ninguém, vai ser um negócio extremamente preocupante, foi um negócio ultra perigoso para o São Paulo, principalmente depois que você já via as suas finanças piorando, até que chega num ponto, isso dentro de campo, em que o São Paulo começa a ficar insustentável, empate com o CSA no Morumbi, derrota para Goiás. E uma pausa, uma declaração de Cuca. É que a gente tinha um esquema já de jogo que a gente tinha acertado, aí o Daniel Alves e o Juan Fran atrapalharam, né? Tipo, porque não foi exatamente isso, mas assim... Ele falou que... O que mais me incomodou na frase dele, eu acho que o pessoal lembra que ele falou, tinha uma estrutura, a galera chegou, aí tem que reestruturar o time, qualquer coisa assim, é que ele vendeu como se o São Paulo estivesse jogando bem, e o São Paulo não estava jogando bem. E aí, ele numa dessas coletivas perguntou pro repórter, hoje não funcionou, não tá jogando bem, até quando estava ganhando o jogo, estava funcionando bem. Não estava funcionando bem, você ganhava o jogo, mas você não estava funcionando nada. E outra, cara, tipo, se tá funcionando bem, chegou Daniel Alves e Juan Fran, e tá funcionando bem, Daniel Alves, Juan Fran, dá uma segurada, vai ter estreia aqui, a gente vai preparando que seria o mais adequado, porque eles vieram de temporada europeia. Então, assim, o Cuca também teria que ser gestor, já que a gente esperou 2 meses por isso. Então, o cara querer justificar que Daniel Alves e o Juan Fran não eram solução naquele momento, mas problema foi o fim da picada. Além né? do Raniel, o jogador que ele também indicou, o São Paulo gastou um dinheiro absurdo com indicações do Cuca, os jogadores para o Cuca, tentando atender os pedidos do treinador, esquecendo que o São Paulo não está nadando em dinheiro, muito pelo contrário, perdeu uma receita absurda, não consegue gerar novas receitas. O São Paulo foi de uma irresponsabilidade tão grande, mas tão grande, e a gente está vendo agora, de novo, a conta chegar, e nego desesperado, e você vai vender, não vai vender, obviamente que vai saber quando, se vai ser agora, se vai ser nos primeiros dias do ano, assim, quantos vão ser. Outros clubes são mais competentes, sabem da situação do São Paulo, sabem que o São Paulo está desesperado. Então, assim... São Paulo tem um combo muito perigoso de incompetência e populismo, com um momento histérico e pouco inteligente do lado de fora. Quando você une a incompetência e o populismo com a histeria e você para de raciocinar e você para de tentar ser minimamente competente, sério, racional no que você faz, a gente chega nesse ponto aí. Não vai ter ganho esportivo, não vai ter, você vai estar indo para um buraco horroroso. Então, assim, todo mundo tem a sua culpa. Óbvio que quem está dentro tem muito mais culpa, mas não dá para você ignorar as coisas. Alguém aqui
não sabia que a diretoria do São Paulo era incompetente? Alguém aqui não sabia que o seu presidente, que o seu diretor de futebol, que na figura do Raí e de outras pessoas, que eles eram absolutamente incompetentes e que eles eram muito populistas e que eles vão tentar a cortina de fumaça para o torcedor dar uma acalmada, pelo menos momentânea, e ganhar um respiro? Alguém não sabia? Só uma explicação do que é o populismo é assim: São Paulo é eliminado de um campeonato que não deveria por uma equipe muito fraca, contrata o Pato. No desespero. Ou eliminado de não sei o que, contrata o Daniel Alves, contrata não sei quem, contrata não sei o que lá, fala de novo patamar, joga o sonho lá pra frente, ilude o torcedor, sem nenhum planejamento, sem nada. Gastando o que não tem. É como você tentar construir uma casa e você falar assim, nossa, eu comprei aqui os vidros pro jardim de inverno, você não tem nem a base da casa. Você não sabe nem se a casa vai ter jardim de inverno. Você não sabe nem aonde. Você não tem dinheiro pro cimento, mas você tá comprando um sofá tão legal. Entendeu? Sofá ainda é útil. São Paulo muitas vezes gasta dinheiro com jogadores que nem sofás são. Eles são. Eu não sei ar-condicionado. Também é útil. Tudo é útil. Alguns jogadores não tanto, mas eu não consigo pensar na casa que não é útil. Pensa assim, São Paulo é uma sala que tá pegando fogo, os caras estão decidindo onde colocar samambaia na sala que tá pegando fogo. É isso. O São Paulo é essa bagunça. E aí chega a minha parte preferida, né? Que é o momento que nós tivemos na história de São Paulo. Depois a gente tem que perguntar pro Alê, dos Jogos SPFC, no Twitter, se o São Paulo já teve 3 técnicos em um dia. Porque o Cuca pede para sair de manhã, o São Paulo chega e anuncia que o Mancini seria o técnico às vésperas de enfrentar... Isso é uma quinta-feira, pós-derrota pro Goiás no Morumbi. Aí na quinta-feira ele pede para sair um pouco antes da hora do almoço. E aí a gente ia enfrentar o Flamengo, esse Flamengo. O Flamengo que vocês viram tudo que foi no ano. No sábado, no Maracanã. O São Paulo anuncia que vai ser o Mancini. E na indicação, segundo o próprio Mancini no áudio vazado, porque como vaza áudio do Mancini, hein? Aliás, ele é o maior vazador de áudio. Aliás, ele é a maior vítima de áudios vazados, em que ele disse que o São Paulo tinha acenado que ele seria o treinador. Não, dito que ele seria o treinador, pelo menos no jogo do Flamengo. Falando que ele podia até contratar um auxiliar, tudo. Esse era o planejamento do São Paulo. O Raí fala, não tem tempo hábil, vamos com o Mancini para sábado, depois a gente vê. Mas tudo que o Raí fala. Isso. E o que é mais bizarro... Isso foi o quê? 4 da tarde. E o que é mais bizarro é o Mancini, quando chegou para ser coordenador técnico, lá falando de uma ordem cronológica agora bem invertida, o Jardine ainda era técnico, e o Mancini fala, vim para ajudar. Não vou assumir o time em nenhuma condição. Palavras do Mancini. O Jardine saiu, ele assumiu, o Cuca chegou. Aí o Cuca pediu para sair, ele assumiu de novo. Em nenhuma circunstância, Aí o que acontece? Tinham várias circunstâncias. Pois é, o São Paulo consulta os jogadores e os jogadores acham uma boa ideia Fernando Diniz, que tinha no seu currículo como o ápice, o melhor momento da vida dele foi um vice-campeonato paulista pelo Audax. Em 2016. Em 2016. Vamos lembrar que o Doriva foi campeão paulista com o Ituano. 2014. Em 2014, mas foi campeão paulista. Não, tô falando. São anos próximos. Sim. Eu acho que foi 2014, se eu não me engano. Então assim, esse é o ponto A, porque na Série A o cara tinha mais derrotas do que vitórias. Esse era o cara que ia pegar o melhor elenco que a gente teve nos últimos 10 anos, e aí vem o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, então, a gente teve de manhã era o Cuca, de tarde era o Mancini, de noite era o Fernando Diniz. O Raí provavelmente sai da coletiva, vai consultar os jogadores lá. 2 horas depois. E horas depois, assim, pouquíssimas horas depois, o cara já é anunciado. Você tá certo. Não é que se encaminhou a certo, o cara tá certo e vai comandar contra o Flamengo daqui 30 horas, hein? Pô, então tá bom. E aí a gente conseguiu empatar com o Flamengo, a galera, ó o Diniz já fazendo o trabalho dele. Porque a torcida quer acreditar que numa conversa, o Fernando Diniz, com toda a inteligência dele, já... Não, o ponto é, a gente tinha gotas de Fernando Diniz. Por exemplo, o São Paulo tentava sair jogando em alguns tiros de meta. Tentava sair jogando. Dava 2 passos, o Flamengo apertava a bola para lateral. Mas tentava. Sim. Só que assim, é óbvio que não tem como. Aí o São Paulo consegue um resultado absolutamente excepcional para as circunstâncias contra o Flamengo no Maracanã. Apenas Flamengo e Vasco não perderam para o Flamengo no Maracanã. E o São Paulo foi o único time que não perdeu para o Flamengo no campeonato. O Flamengo ganhou de todo mundo no campeonato, menos o São Paulo. Uma vez deles com o time reserva e com o Abel Braga, mas enfim, tudo bem. E só uma pausa antes disso, né, gente? O Mancini, quando saiu, com todo aquele piti, eu só quero dizer, ele era coordenador de futebol. Se ele fosse um cara sério, e aí vai uma crítica muito grande ao Mancini, o que ele tinha que ter feito? Engolido o orgulho dele e feito o trabalho dele, que era auxiliar o Fernando Diniz e pedir demissão
imediatamente depois do jogo, independente do resultado. Isso é o que ele deveria ter feito se ele fosse um cara sério, se ele fosse um profissional. Eu espero que Wagner Mancini nunca mais seja cogitado para trabalhar pro São Paulo. Porque assim, você vem com uma proposta, você vem com um discursinho, você se faz de vítima e você sai. Então assim, desejo que esse cara não volte nunca mais. Precisava fazer essa parte. Aí o São Paulo consegue um resultado excepcional contra o Flamengo, que é um empate, que apenas 2 clubes conseguiram, dos outros 19. E o São Paulo sai da zona de Libertadores, que no momento eram em 6 times. E aí, olha como é legal a estatística, né? O São Paulo terminou o campeonato em 6º. Na hora de você bater a estatística lá, Cuca deixa o São Paulo em 6º lugar. Primeiro que era a última vaga pro investimento e pro time que o São Paulo teve, pro tempo que ele teve para trabalhar. E as peças que ele mesmo indicou, era um trabalho ridículo. Era um trabalho assim que, com certeza, nós falamos isso, é um trabalho comparável com o trabalho do Jardine, é um trabalho comparável com o trabalho do Doriva, é um trabalho comparável com os piores técnicos que o São Paulo teve na década. É um negócio assustador o que o São Paulo jogou e com as condições de trabalho que o Cuca teve. Isso é um ponto, aliás, impressionante, que chegaram a cogitar o São Paulo brigando por título. Era inacreditável, era uma piada. É bizarro isso, né? Porque assim, a última vez que a gente disputou um título de Campeonato Brasileiro foi com a Aguirre, com um elenco sem goleiro, sem lateral, sem atacante. Era uma situação bem diferente. E aí, o empate contra o Flamengo tira o São Paulo, inclusive dessa São Paulo vai para o 8º lugar, se eu não me engano. Ou seja, um resultado bom, com o Fernando Diniz chegando 2 dias antes, joga o São Paulo para o 8º. Mas na estatística do Cuca, tá como se ele tivesse deixado o time em 6º. E sendo que o provável era perder pro Flamengo. Se o Cuca joga ainda, então, jogando aquele futebol, meu Deus do céu. Mas aí, o São Paulo, nessas condições, começa a perceber que talvez não dê para chegar muito longe do Campeonato Brasileiro. Ainda opta pelo Fernando Diniz. Aí começa a bater o desespero, inclusive financeiro. Aí o São Paulo tem que vender o Morato, o São Paulo já começa a olhar, a sinalizar, né? Isso já começa a ser vazado, inclusive para a imprensa, vai ter que vender. Em dezembro, no fim do ano, não tá dando aqui. Começa a ter reunião no conselho, começa a ter o documento que o São Paulo tem uma dívida lá, já tinha um déficit até agosto de não sei quanto, para piorar. Estoura caso Ricardinho, estoura caso CT, estoura caso de não sei o que lá, nem lembro mais o que aconteceu. Pode seguir, deu problema de novo, mas pode seguir. Então estoura um monte de coisa que ainda piora ainda mais a questão do São Paulo. O São Paulo é obrigado a fazer acordos que não estavam nem sequer previstos, e dentro desses acordos o São Paulo vai perdendo uma quantia mensal, vai começar a perder uma quantia mensal que já não estava no planejamento. Então assim, toda a incompetência que você tem, você ainda recebe uma série de imprevistos, digamos assim, que somam com tudo isso. E o campo vai rastejando e a política começa a fervilhar, porque dali um ano, ou daqui um ano, já era sabido que teremos eleições. Então a gente já tem no meio do Campeonato Brasileiro oposição se articulando, reunião de oposição, São Paulo já sinalizando que o Casares é candidato, mas ele fala, não sei, tem que ver, e as coisas tudo pegando fogo, a incompetência toda pegando fogo, e o trabalho de Diniz, Raí e uma série de outras pessoas sendo completamente questionados, todos esses trabalhos. Faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, o São Paulo suando para se classificar para a Libertadores, inclusive na fase prévia. São Paulo recebe a ajuda do Flamengo, campeão da Libertadores, abre uma vaga a mais. Essa vaga a mais praticamente garante São Paulo na fase prévia. O Atlético Paranaense também já tinha vencido. Mas aí já estava na frente, né? Mesmo na frente, o São Paulo estava suando para ficar ali entre os na época 7, né? E aí o São Paulo teria que brigar para garantir a sua vaga na fase de grupos. Chega o jogo contra o Internacional, uma vitória garante o São Paulo na fase de grupos. No dia do jogo, o Raí estava com um pé fora de São Paulo. Um pé e meio fora de São Paulo. Fernando Diniz estava com um pé e meio fora de São Paulo. E os conselheiros ainda articulam pedido de impeachment do presidente em exercício do Leco. E o mais legal é que aí o São Paulo vence o jogo, já falaremos dessa vitória, o quanto a gente falou que a derrota do Talheres, né, perde o jogo, muda tudo. Aquela entrevista do Leco, se tivesse ganhado, ninguém tá falando nada. Quem diria, né? O Aguirre também, a demissão do Aguirre foi o jogo contra o Corinthians, a demissão do Jardine foi a derrota contra o Talheres. Se tivesse fazendo um trabalho bem feito, ninguém tá falando nada, realmente. E a permanência do Diniz foi uma vitória contra o Internacional, que é um time horroroso. Não vai ser o ano que vem, tá? Porque eles contrataram um bom técnico. Ao contrário de São Paulo, o Internacional tá com um bom técnico. O Corinthians contratou o técnico brasileiro do ano. A questão desse jogo internacional era muito importante,
porque ela podia colocar o São Paulo na fase de grupos. A gente meio que viveu um pouquinho a diferença de você ir para a fase de grupos e você ir para uma fase prévia. A gente percebeu o risco, a gente percebeu a questão de planejamento. A gente já não sabe fazer planejamento, a gente erra todo ano. Então, quanto mais a gente puder ser ajudado, quanto mais a gente puder empurrar o jogo importante para depois, é melhor do que você criar um jogo importante que nem precisa existir em fevereiro. É melhor deixar para frente, é melhor tirar do caminho. Então o jogo do Internacional é muito importante. Viemos com um pedido de impeachment, São Paulo ganha o jogo, 2 dias depois, 2 conselheiros avisam. Não, retira o meu nome da assinatura ali, eu não sabia que era pedido de impeachment. Eu achei que era assinatura para ter reunião extraordinária do conselho. Eu falei, pô, o cara não leu o que ele estava assinando, mas me disseram que era isso, eu entendi errado. Aí o cara que articulou, nem lembro quem foi o rapaz que articulou a coleta de assinaturas lá, vira e fala que não, a gente explicou, mas se eles não entenderam é problema dele. Então assim, é uma zona, isso que eu não, achei que era pedido de reunião, era impeachment. E vale lembrar que o cara que foi cogitado pro lugar do Raí, quando o Raí tava com o pé fora, é o cara que cuida de dança do salão no clube. Cogitado não, que isso é bom a gente deixar claro. Ele já estava praticamente certo. O Raí chegou a estar muito, muito próximo de sair do São Paulo. Isso estava certo. Aí o jogo contra o Internacional, São Paulo fez um bom jogo. Tudo mudou. Um time horroroso. O time do Internacional, horroroso. O time do Internacional do Zé Ricardo, que era o treinador do Internacional, e que não é mais, que foi o treinador tampão do Internacional, ele era horroroso. São Paulo faz um bom jogo. Foi o Jardine deles. São Paulo faz um bom jogo contra o Internacional, ganha, quase sofre lá um gol de empate no fim, mas o jogo em si foi bom, foi seguro. O primeiro tempo, a primeira meia hora, 20 minutos de jogo foi muito bom. E aí muda tudo. O Diniz, que já era extremamente contestado, passou a ser o cara, foi confirmado naquela semana, antes do jogo contra o CSA, inclusive. O Raí, que estava praticamente fora, os caras, não, veja bem, vamos mantê-lo. O São Paulo é assim. O São Paulo é assim. Um jogo, ele pode definir tudo pro São Paulo, para um lado, pro outro, para demitir técnico, para demitir diretor, para manter, para ter reformulação, para não ter, pro jogador ficar, pro jogador sair. Um jogo. No São Paulo, tudo é um jogo. Pode ser aquele jogo, aquele... O São Paulo decide um jogo. São Paulo é incapaz de se planejar. O São Paulo é incapaz de pensar. Não há convicção. 3 jogos, 4 jogos na frente. São Paulo é incapaz de criar uma estrutura. Se vocês pegarem as eras vitoriosas com o Muricy, as eras vitoriosas com o Tele, aquele com o Autuori, tudo aquilo foi um trabalho consistente de muitos anos, em que tinha uma convicção, tinha uma trajetória, tinha um estilo. Este São Paulo é incompetente para fazer isso. E aí a gente ainda teve... E aí chega... Não vamos vender os garotos, agora tá tentando tendo que vender todo mundo correndo. O São Paulo que... Depois da venda do Morata, ainda admitiu que teria novas vendas, chegamos a citar isso aqui. Agora a gente chega no fim do ano com um rombo enorme dentre a sua incompetência, dentre a sua irresponsabilidade, dentro do seu populismo e dentro de alguns fatores para piorar de imprevisibilidade, né? Questões que estouram e você não tem como prever, mas que você, como, por exemplo, se o seu trabalho tivesse sido bem feito e responsável, causaria um dano muito menor. A situação do São Paulo para 2020 ela é muito ruim, ela é muito perigosa. Ano eleitoral, a gente sempre ressalta aqui, é importante botar aqui, esse vídeo vai para a série dos erros administrativos também, passamos por 2 eleições, a gente cita como as eleições do São Paulo são um negócio assim, cara, o ano eleitoral do São Paulo equivale a 3, 4, 5 anos normais em qualquer lugar. Então, é um perigo, e aí acho que a gente fechou, né? Fechou, mas ainda tem as 2 tragediazinhas que acontecem no final, que são imprevisíveis, mas que vão gerar consequências. Uma delas envolve o goleiro Jean, que vai obrigar agora, mais do que no São Paulo, realmente confirmar o Volpi como deve confirmar. O Jean se envolveu, tem um vídeo que a gente explica isso, é um assunto muito delicado e muito longo, a gente fez uma live, né? E o Arboleda, da camisa, que São Paulo, já sendo que tentará contornar a situação, mas é muito provável que São Paulo tente negociar o Arboleda, e sempre nessa condição, porque o São Paulo agora precisa vender com todos os clubes sabendo que ele está desesperado. É tipo você que sabe que o cara está endividado e você quer comprar o carro dele, você não vai oferecer muito. São Paulo está numa posição muito vulnerável, para variar. E vai começar um ano classificado para a Libertadores da América, precisando acertar o planejamento, que a gente duvida, eu duvido muito, mas torço. São Paulo está fazendo algumas reformulações, eu torço para que acerte, mas o São Paulo vai ter uma Libertadores da América com o Fernando Diniz, num grupo em que o São Paulo vai ter 2 adversários que jogam em altitude, que é uma coisa inédita na carreira do Fernando Diniz, óbvio, tudo é inédito na carreira dele, nós estamos com um técnico praticamente amador que a gente torce para que funcione, e nós temos o River, que é simplesmente nas últimas 5 edições de Libertadores, chegou em 3 finais. 2 vezes eliminando o maior rival. E ganhando uma, né? Ganhando 2. 2.
E aí para finalizar, nesta semana tivemos a aprovação do orçamento 2020. Maravilhoso. O orçamento 2020 de São Paulo, assim, Vai ter que ter vídeo sobre isso. sem brincadeira, cara. É muito legal isso, cara. Porque você tem que dar risada, senão você pula da janela, porque não tem condição. A previsão do São Paulo seguinte, em 2020 teremos 68 milhões de superávit. Como? A gente vai ter aí. Você tá brincando, cara. A sua situação. E as metas do ano que vem é quarto lugar no Campeonato Brasileiro. A galera ficou indignada. Como assim? O time só pensar em quarto. Gente, isso é meta financeira, você tem que ser pessimista. Exato. A última vez que São Paulo foi otimista, achou que chegava nas quartas finais de Libertadores. E teve um rombo por causa disso. Agora vamos lembrar. O time do Aguirre, sem nenhum reforço, naquela situação toda, ficou melhor colocado que com o Diniz e Cuca, Diniz, Mancini, com 160 milhões pelo menos de investimento. Pelo menos. São Paulo ficou numa posição inferior. Agora que vai ter que vender uma... Lembrando que o São Paulo... o Aguirre saiu, acho que, se não me engano, em quarto. 5 jogos... Terminou em quinto, né? São Paulo terminou em sexto, tá? Faz sentido. Então, o São Paulo terminou melhor colocado com o Aguirre foi demitido 5 jogos antes do campeonato acabar. O Aguirre poderia ainda ter conseguido uma posição melhor. Eu acho que a pontuação foi a mesma, mas teve os jogos do Jardim. A grande questão envolvida... Não, mas o que eu tô dizendo agora a gente ficou em quinto numa, em sexto na outra. E a gente vai ter que vender uma cacetada de moleques, mas a gente acredita que a gente vai ficar em quarto lugar. E se a gente não ficar em quarto, o São Paulo não vai conseguir atingir essa meta utópica do Leco. Então, isso, assim, e aí a segunda isso coisa, com déficit de 180 milhões. Isso, que nós vamos explicar, porque, por exemplo, só para muito rapidamente um panorama, desse déficit entra, por exemplo, 30 milhões que o São Paulo vai ter que pagar do Ricardinho. Esses 30 milhões eles vão ser pagos ao longo de 4 anos. Sim. Só que para efeito contábil, entra 30 milhões de uma vez em 2019. O CT também. Não é que vai sair 30 milhões de uma vez, tem todas essas... Ricardinho, CT, tem um outro, são três direito coisas. De arena, que o São direito Paulo... de arena. Enfim, isso a gente fala... fala coisas que também não são só a responsabilidade do Leco. Olha, a gente tá falando aqui, o Leco é incompetente. Nesse orçamento entraram coisas que ele não tinha como fugir. É incompetência e responsabilidade de populismo, mas tem o imprevisível também. Se você fosse melhor administrado, o imprevisível pesaria menos. Agora pesa um universo porque você já estava num buraco enorme. E aí a segunda coisa que também é muito legal no orçamento aprovado do São Paulo, além dos 68 milhões de superávit, que é muito legal, São Paulo orçou 154 milhões de reais em venda de atletas. São Paulo está pensando em vender 154 milhões em jogadores que vão ser vendidos. Vale lembrar que esse ano tinha que ter vendido 120 milhões e 120 não conseguiu milhões vender. Ainda não bateu. Diz o São Paulo que vai arrumar 80 milhões até o fim do ano. Só se depois que a gente gravar aqui o Antony for vendido. Não tá fácil. Quando contratou Daniel Alves, São Paulo tinha emprestado do banco 37 milhões para giro de caixa. Sim. E aí, na semana seguinte, a gente contratou Daniel Alves e Juan Fran. Jogadores que tiveram direito de imagem atrasado. Enfim, a grande questão nisso 154 milhões seria, se eu não estou enganado, mas tenho 99,99% de certeza disso, porque eu já tinha visto antes, só se eu estiver me confundindo, mas seria a segunda maior receita em venda de atletas do São Paulo na história, ficando atrás apenas de 2017. O São Paulo teria que conseguir esses números para atingir o que está calculando aí. E aí, chegar num quarto lugar vendendo... Chegar num quarto lugar, chegar em oitava de final de Libertadores, chegar em quarta de final de Copa do Brasil. A grande questão, Fernando Diniz e técnico. Chegar em semifinal também de Campeonato Paulista. A grande questão é... Se calcular 154 milhões de atletas é um negócio tão amador, mas é um negócio tão inadmissível. Se você não tem dinheiro, você se readequa à sua realidade, depois você vai investir. Não dá para calcular 154 milhões de venda de atleta. Não dá. Não dá. Primeiro porque para você bater já é muito difícil. São 154 milhões de reais. Quem que você tem no elenco? Porque o Antony, caso seja vendido, que hoje é o jogador mais valioso nesse mercado, ele já vai entrar para 2019. São Paulo tem 154 milhões para 2020, mais 80 milhões agora. Então, vai sair quem? Lisieiro e Igor Gomes vão valer tudo isso? Arboleda vai valer tudo isso? São Paulo está calculando que alguém na Europa vai ser vendido de novo, sendo que o David Neres, que era o mais cobiçado, se machucou. Foi para a Europa League, não foi nem para as oitavas da Champions. Então, o que você vai calcular? Então, assim, é um negócio, é inacreditável o que o São Paulo faz. Termina
o ano de uma maneira... Assim, 2019 foi um dos piores anos administrativos que eu já tive a oportunidade de ver. É um negócio muito ruim. O Marcelo Prado, foi o Marcelo Prado, acho que foi ele, falou assim que o Leco tá se encaminhando para ser pior que o Aidar, e ele nunca imaginou falar isso, mesmo o Aidar estando nas páginas policiais. Então, cara... Olha pra você ser pior que o Aidar, olha, tá de parabéns. Cara, tá de parabéns, e aí tem que se esforçar muito. E agora a gente tá indo pra um ano que vai ser muito difícil pra gente, por tudo isso que a gente citou, com um ano eleitoral. Eu, honestamente, não sei o que esperar, a gente vai ter essa última semana... Sem saber, o principal candidato, Júlio Casares, se vai pela oposição, pela situação, porque os dois gostam dele, Júlio Casares. Então, o ápice dele, assim como o Fernando Diniz, foi transformar grama em ouro lá e escrever um livro sobre isso. Então assim, vai ter, é isso, tá? Então a única coisa que ficou faltando dessa semana, que a gente tá gravando agora dia 20 de dezembro, é saber se o São Paulo vai efetuar de fato a compra do Volpi, deve efetuar, e se vai vender o Antony ainda esse ano, porque precisa, porque disse que ia. Então são as duas coisas que o São Paulo tem para ver aí nesses 9 dias, né? Já tá de noite, se ninguém mais decidir ir pra página policial, se ninguém mais decidir botar a camisa de não sei quem. Então, se não acontecer mais nada, o São Paulo tem esses 10 dias aí para definir essas duas questões, é isso? E se acontecer qualquer coisa, vocês vão ficar sabendo nas redes sociais. Fiquem de olho, porque, gente, o São Paulo é uma bagunça tão grande que a gente pode voltar com um vídeo extra a qualquer momento. Então Tá bom? Um abração para todo mundo. Essa foi a retrospectiva e uma perspectiva bem tenebrosa para o futuro, mas o que a gente vai fazer é torcer. Torcer para o Fernando Diniz, torcer para o Pato, torcer para todas essas coisas improváveis darem muito certo em 2020 e o São Paulo chegar em algum lugar. E se chegar, é obra muito mais do acaso do que da competência. Totalmente do acaso. Mas futebol, clube da fé, é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.